Bom dia, meu nono ano. Nós iremos para mais uma gravação de atividade, né? De correção de atividade, na verdade. Então, hoje nós iniciaremos a correção da apostila 2, envolvendo as equações do segundo grau, a introdução das equações do segundo grau. Então, hoje nós iremos trabalhar coeficientes numéricos, né? Analisar a incógnita e aprender a resolver a equação do segundo grau incompleta, quando falta o elemento B ou quando falta o elemento C. Então, vamos agora para as nossas correções, ok? Pessoal, para quem está logado pela primeira vez, eu vou estar agora gravando pela tela do meu telefone, pela tela do meu celular, para vocês estarem acompanhando aí a correção. Então, a questão número 1, ele fala para nós o seguinte: assinale as equações que são do segundo grau. Ou seja, uma equação para ser do segundo grau, ela tem que ter o seguinte modelo: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou pode faltar o b, ou pode faltar o c. O a que não pode ser diferente, não pode ser igual a zero. O a tem que ser diferente de zero. Então, se nós pararmos para analisar, y ao quadrado menos 10y mais 16. Ele respeita esse modelo. Então, ele é uma equação do segundo grau. 3x menos 15 significa dizer que o a zerou. Então, eu passei a ter uma equação do primeiro grau. Não é. Então, para ser uma equação do segundo grau, eu tenho que olhar a incógnita, né? Ó, x elevado ao quadrado. Então, 6x elevado ao quadrado menos x. Uma equação do segundo grau. X à quarta menos 3x ao cubo. Opa! Grau 4, grau 3. Então, não é equação do segundo grau. 2p ao quadrado menos 50 também é uma equação do segundo grau. E k ao quadrado igual a zero também é uma equação do segundo grau. Já m à quarta, ele é uma equação do quarto grau. Então, ele não é uma equação do segundo grau. Então, temos apenas 4 equações que representam o y ao quadrado menos 10y mais 16, 6x ao quadrado menos x igual a zero, 2p ao quadrado menos 50 igual a zero e k ao quadrado igual a zero. Tá aí. Então, essas são as nossas equações de segundo grau. Já na número 2, ele fala para nós o seguinte: ó, a equação 2 que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 15 igual a 2x ao quadrado mais 10x é do segundo grau? Eu só vou saber se ela é do segundo grau após eu simplificar. Então, eu vou pegar 2, vou multiplicar por x ao quadrado, e esse 2 eu vou multiplicar por menos 4x. Então, quando eu pegar 2 vezes x ao quadrado, eu vou ficar com 2x ao quadrado. 2 menos 4x, eu vou ficar com 8x. Aí eu vou repetir o mais 15 igual a 2x ao quadrado mais 10x. Beleza? O que eu vou ter que fazer? O que está tudo do lado direito, eu vou ter que passar para o lado esquerdo. Então, 2x ao quadrado mais 10x, eu vou passar para o outro lado. Quando ele passar para o outro lado, ele passa com o sinal inverso. Ó. Então, eu vou ficar com 2x ao quadrado menos 8x mais 15. Ó, o 2 está positivo, vai passar menos 2x ao quadrado. Passou para o outro lado, menos 10x. Como não tem nada do lado direito, eu vou colocar o zero. Então, eu vou ficar com essa equação do segundo, com essa equação. Porém, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, zero. Eu passo a ter menos 8x menos 10x. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, eu vou ficar com menos 18x. O 15 não tem ninguém semelhante a ele, então nós iremos ficar com menos 18x mais 15 igual a zero. Repare o grau dessa incógnita. O grau dela é 1. Então, ela é uma equação do segundo grau? Não. Ela é uma equação do primeiro grau. Então, significa dizer que o A, nesse caso, zerou. O A é quem? O A é o valor que acompanhava o x ao quadrado. Então, o valor que acompanha o x ao quadrado zerou. Nós ficamos, então, apenas com menos 18x mais 15 igual a zero. Então,
Logo, a equação não é do segundo grau. Beleza? Já na número 3, ele fala para nós, identifique a incógnita e os coeficientes nas equações a seguir e diga se elas são completas ou incompletas. Primeiramente, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a é o que acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o elemento x, o c é o termo independente. Então, a igual a 3, b menos 8, c igual a 13. Então, se eu tenho o valor de a, b e c, essa minha equação é completa. Mas ele quer saber a incógnita. Nós temos uma equação do segundo grau na variável x, ó, na incógnita x. Então, a incógnita é x, o valor do a é 3, o valor do b é menos 8, o valor do c é 13, e essa equação é a equação completa. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho a equação 4n, menos 4n ao quadrado, mais 3n, menos 1 igual a 18. O que eu vou ter que fazer? Vou ficar com menos 4n ao quadrado, mais 3n, menos 1. Ó, o 18 vai passar para o outro lado. Vou ficar com menos 18 igual a zero. Então, nós ficaremos com menos 4n ao quadrado, mais 3n, menos 19, igual a zero. Então, a minha incógnita é n. A minha letra A é o menos 4. A letra B é o mais 3. A letra C é o menos 19. Lembrando, os valores de A, B e C são números. Eles não podem ser coeficiente, parte literal. Somente os números que acompanham essas incógnitas. Já na letra C, eu tenho 3m ao quadrado, menos 5m mais 6 igual a m que multiplica m menos 7 mais 2m menos 1. O que eu vou ter que fazer? Primeiramente, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Então, eu vou repetir, ó, 3m ao quadrado, menos 5m mais 6. Aí, ó, m vezes m, m ao quadrado, m vezes menos 7, menos 7m, mais 2m, menos 1. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, esse termo todo que está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo. A partir do momento que ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai mudar o seu respectivo sinal. Então, eu vou ficar, ó, 3m ao quadrado, estava mais m, vai passar o menos m ao quadrado. Ó, menos 5m, estava menos 7m, vai passar para lá mais 7m. Ok? Estava mais 2, vai passar menos 2. O mais c já está do outro lado, o 1 estava negativo, passou positivo. Quando eu passo todos os termos da direita para a esquerda, eu igualo a zero. Então, eu vou ficar com 3m ao quadrado menos m, 2m ao quadrado. Menos 5m mais 7m menos 2, ó, menos 2 com menos 5 vai dar menos 7. Com mais 7, esse termo todo aqui, zero. E 6 mais 1, 7. Então, nós ficaremos com 2m ao quadrado mais 7 igual a zero. Então, ele quer saber qual é a minha incógnita. A incógnita é a letra. Então, essa equação de segundo grau é na incógnita m. A incógnita é m. A letra A é o valor que acompanha o m ao quadrado. Então, vai ser 2. O B é o m. Não tem o valor m. Tá vendo? Tá faltando. Não tem os três termos. Então, o B é 0. O termo independente é 7. Então, eu tenho A2, B0, C7. E essa equação ela é uma equação incompleta. Por quê? Porque o B é igual a zero. Aqui, professor, aqui eu vou ter que lembrar lá do trinômio quadrado perfeito. Vou ter que pegar o primeiro termo elevado ao quadrado, que vai dar P a sexta, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar menos 6P a quarta, mais o quadrado do segundo termo, que é 9P ao quadrado. Então, eu desenvolvi o trinômio quadrado perfeito desse termo, tirou esse cara aqui. P a sexta menos 6P a quarta mais 9P ao quadrado. Mais 5P. Aí aqui eu vou repetir P a sexta, ó. Vou fazer a distributiva, vou ficar com menos 6P. Vou ficar com menos 6P a quarta. Vou passar esse termo todinho para o outro lado da igualdade, né?
Ao passar para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com P a sexta menos P a sexta. Então, P a sexta com menos P a sexta cancelou. Menos 6P a quarta com mais 6P a quarta cancelou. Vou ficar com 14P ao quadrado menos 6P igual a zero. Eu posso ficar com a equação dessa forma, 14P ao quadrado mais 6P igual a zero, ou simplesmente dividir essa equação todo mundo por 2. Se eu dividir 14 por 2, vai dar 7P ao quadrado. Se eu dividir 6P por 2, vai dar 3P ao quadrado. Então, tanto faz eu deixar dessa maneira ou dessa. As duas respostas estão corretas. Então, a minha incógnita é P. A letra A pode ser 14 ou 7. O livro aqui preferiu colocar o 7 na forma simplificada. O B igual a 3. O C eu não tenho um termo independente. Então, o termo independente é zero. Ok? Já na número 4, eu vou fazer o processo inverso da número 3. A número 3, ele me dava a equação e queria que eu determinasse os coeficientes numéricos. Já na 4, ele me dá os coeficientes numéricos e quer que eu determine a equação. Então, eu tenho A, B, C. Então, eu vou ficar com 2. Lembrando que eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a fórmula da equação de segundo grau. Então, no lugar do A, eu coloco o valor que ele representa. 2. 2 o quê? X ao quadrado. Mais, no valor do B, eu coloco quanto que ele vale. Ele vale quanto? 7. 7 o quê? X. No valor do C, eu coloco o valor dele. Vale quanto? Menos 10. Tudo isso igual a zero. Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 7x menos 10. Então, vocês terão como modelo a equação do segundo grau. No valor do A, B e C, vocês irão substituir os valores neles, ok? Então, A igual a menos 5. Então, eu vou ficar com menos 5x ao quadrado. O B é zero, então o B nem aparece, tá vendo? Não há necessidade de colocar o B. O termo independente é C. Então, eu vou colocar menos 5x ao quadrado mais 36 igual a zero. Aqui é a mesma coisa. Agora, eu não tenho C. Eu vou ficar com 6x ao quadrado menos 4x igual a zero. Na letra D, eu não tenho B, eu não tenho C. Então, eu vou ficar com menos 8x ao quadrado igual a zero. Então, ficou aí as nossas equações montadas. Na número 5, ele fala para nós, determine o valor do m nas equações a seguir para que elas sejam do segundo grau. Ele está perguntando o seguinte, qual é o valor que o m tem que ser para que ele exista? Na verdade, é essa, né? Então, nós teremos que fazer aqui uma condição de existência. Lembrando que para uma equação do segundo grau, o A ele tem que ser valor diferente de zero. E quem é o A? O A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado aqui? 3m menos 6. Ó. 3m menos 6. Então, eu vou pegar o 3m menos 6. Esse valor é o A. O A tem que ser o quê? Ó? Diferente de zero. Esse termo tem que ser diferente de zero. Então, eu vou ficar com 3m diferente de mais 6. 3m tem que ser diferente de... vou pegar m tem que ser diferente de mais 6 por 3. Então, 6 por 3, m tem que ser diferente de 2. Ou seja, determine o valor para que essa equação do segundo grau exista. Ela pode ser o seguinte, ó. M pode ser qualquer valor, desde que ele seja diferente de 2. Então, ó, para que a equação do segundo grau, o termo A, que é composto da quadrada, não pode ser zero. Ou seja, ele pode ser qualquer valor, desde que o m seja diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o m for exatamente igual a zero, ele vai zerar. Esse termo aqui vai passar a ter uma equação do primeiro grau. Deixa de ser uma equação do segundo grau. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, 5m menos 15. Esse termo aqui, agora eu preciso que ele zere. Por que eu preciso que ele zere? Porque a minha equação tem que ser do segundo grau. Então, essa letra B vai ser diferente da letra A, porque o meu objetivo da letra B é zerar esse termo aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? 5m menos 15 igual a zero. Por que, professor, que agora ele tem que zerar? Porque o A tem que ser elevado ao quadrado, o termo dele, e aqui está sendo elevado ao cubo.
Então, aqui o que está predominando, nós estamos lá no oitavo ano, que o grau do meu monômio, que determina a minha equação, da minha equação, né? Então, se o meu grau é 3, logo eu tenho a equação do terceiro grau. Então, eu vou eliminar esse 3 para ela ficar do segundo grau. Então, eu vou pegar 15, 5 menos 15 igual a zero. Então, eu vou ficar com o 15 passando para o outro lado, 5m igual a 15. Então, se eu tenho m é igual a 15 dividido por 5, logo m vai ser igual a 3. Então, se o m é igual a 3, se eu colocar o 3 aqui, vai zerar esse termo do terceiro grau. Então, para que a minha equação seja do segundo grau, o meu m agora tem que ser igual a 3. Na número 6, ele fala para nós o seguinte, ó, a equação 3x ao quadrado menos 5 mais c igual a zero admite o número 2 como raiz. O que é uma raiz? A raiz é a resposta da minha equação do segundo grau. É a resposta. Então, se ela é a resposta, então nós temos o seguinte, onde tem x, nós teremos que substituir pelo número 2. Então, eu vou ficar com, ó, 3, no lugar do x eu coloquei 2 ao quadrado, menos 5, que multiplica 2, mais c. Tá vendo? Então, onde que tinha x, ó, nós substituímos pelo número 2. Então, primeiro aqui eu resolvo a minha potência. Eu vou ficar com 3, ó, que multiplica 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2, 10, né? 10 o quê? Mais c igual a zero. Então, 3 vezes 4, 12. 12 menos 10, mais c igual a zero. Então, 12 menos 10 vai dar 2 mais c igual a zero. Logo, c vai ser igual a menos 2. Essa é a nossa resposta, c é menos 2. Se c é menos 2, então, qual é o valor que c admite? C admite menos 2. Então, a letra C. Beleza? Já na número 7, nós vamos ter que lembrar um pouquinho lá da apostila anterior, que ele fala para nós, ó, o módulo da menor raiz da equação x ao quadrado menos 64 vezes 10 elevado a menos 8 é igual a zero. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar esse termo para o outro lado da igualdade. Então, quando eu passo o menos 64 vezes 10 elevado a menos 8 para o outro lado da igualdade, eu tenho o seguinte, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 64 vezes 10 elevado a menos 8. Ok? Eu tenho uma potência de 2, então, para eu eliminar, eu vou ter que aplicar a operação inversa. A operação inversa da potência é a radiciação. Então, eu vou ter que passar a raiz quadrada. Então, eu vou passar a raiz quadrada de 64 vezes 10 elevado a menos 8. Lembrando que toda vez que eu tenho multiplicação de radical de mesmo índice, nós iremos repetir o radical. Tá vendo? Eu repeti o radical de 64, raiz quadrada de 10 elevado a menos 8. Uma galera acertou aqui, ó, que eu estava olhando as atividades. Beleza. Raiz quadrada de 64 é 8. Só que vocês esqueceram que quando eu tenho raiz quadrada de 10 elevado a menos 8, há uma simplificação de radical. Lembrando que eu vou ter que simplificar aqui por 2 e vou ter que dividir o meu índice por 2 também. Para quê? Para que esse valor saia da minha raiz. Então, eu vou dividir quem? Só o expoente. Então, a minha resposta vai ser 10 elevado a menos 4. Então, eu tenho 8 vezes 10 elevado a menos 4. 8 vezes 10 elevado a menos 4 é uma notação científica. É uma notação científica. Nessa notação científica, eu vou andar 4 casas para a esquerda. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho x é igual a 0,0008 como resposta. Então, nós temos a letra A. Então, professor, então eu vou ter raiz quadrada de 64 vezes 10 elevado a menos 8. Eu tiro a raiz quadrada de 64, que é 8. Aqui eu vou ter que dividir o expoente pelo índice.
Então, 8 dividido por 2, 4. Eu vou ter que aplicar notação científica andando 4 casas para a esquerda. Então, vou dar 1, 2, 3, 4. Então, só pode ser a letra A de amor. É o que eu nutro por vocês, né? Somente amor no coração. Na número 8, vocês me questionaram o seguinte: professor, como que eu faço essa 8? Muito fácil. Olha o que ele fala para nós. Ó, o terreno de minha casa tem a forma de um quadrado. Beleza? Se o terreno da minha casa tem a forma de um quadrado, eu sei que o quadrado tem todos os lados iguais. Beleza, então os 4 lados são iguais. Se eu for comprar o terreno do vizinho, que é retangular, de 3 metros por 4 metros, terei um terreno de área total de 156 metros quadrados. Então, a medida do lado do terreno em que minha casa está, vale. Então, eu tenho o seguinte: eu tenho o meu terreno, é um quadrado. Se é um quadrado, nossa, que quadrado lindo, hein, professor? É um quadrado. Eu tenho um quadrado aqui. O quadrado tem todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Então, a área do meu terreno vai ser x ao quadrado. Por quê, professor? Porque a área de um quadrado é lado vezes lado. A área do terreno do meu vizinho é um retângulo. Tem 3 por 4. Então, 3 por 4, a área dele vai ser 12. Então, o que, que acontece? Quando eu pegar a minha área mais a área do meu vizinho, vai dar quantos de área? Ó, área total, 156 metros quadrados. Então, eu tenho x ao quadrado mais 12 igual a 156. Então, é o meu terreno mais o terreno do vizinho. Dá um total de 156 metros quadrados. Eu vou passar o 12 para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 156 menos 12. 156 menos 12 vai dar 144. Então, nós estamos trabalhando agora, galera, com equações do segundo grau. Então, toda vez que eu for passar a raiz quadrada, ó, se eu passar a raiz quadrada no 144, eu vou ter que colocar mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque agora nós temos duas possibilidades. Só que raiz quadrada de 144 é 12, mais ou menos 12. Só que eu vou fazer o que com a medida negativa? Eu vou descartar. Por que, professor, você vai descartar? Porque não existe medida com um valor negativo. Eu não tenho menos 3, 4 metros. Eu não tenho menos 4 metros. Eu não tenho menos 12 metros. Não tem. Medidas é sempre o número inteiro positivo, ou seja, o número natural. Então, a minha resposta é 12. Olha o que ele fala para nós. Como o x é um lado do terreno que vale apenas 12 metros, ou seja, o menos 12, apesar de correto, não nos convém nessa situação. Por que, que ele não nos convém? Porque ele é negativo, e quando eu trabalho com medida, só posso considerar valores positivos. Então, a minha letra é a letra D. Ok? Já na número 4, ele fala para nós... 4 não, perdão, 9. 4. Sendo A e B, como A é maior do que B, as raízes da equação x ao quadrado mais x igual a zero, determine-os. Então, olha só, para eu resolver essa equação aqui, eu vou ter que lembrar lá do 8º ano. O que? Fazendo a fatoração. Se eu tenho x ao quadrado mais x igual a zero, eu tenho x, o meu fator comum, x, ó, x ao quadrado dividido por x, mais x dividido por x, 1. Isso tudo igual a zero. Só que o que eu fiz aqui? Eu transformei uma equação do segundo grau em duas equações do primeiro grau, igualei a zero. Quando eu faço isso, galerinha, eu estou transformando uma equação do segundo grau num produto nulo, que é transformar duas equações do primeiro grau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou igualar a zero. X igual a zero. Achei uma resposta. Eu vou fazer a outra agora. Que é a outra? X mais 1 igual a zero. Então, logo, x vai ser igual a menos 1. Então, essas são as nossas raízes. A nossa solução é 0 e menos 1.
Só que ele fala que o A é maior do que B. Toda vez que ele fala encontre as raízes, é a resposta da minha equação do segundo grau. Então, se o A é maior do que B, então A é igual a zero e B é igual a menos 1. Porque eu sei que quanto mais o número estiver afastado de zero, negativo menor ele será. Então, ó, a nossa resposta é A igual a zero e B igual a menos 1. Beleza, galerinha? Já na número 10, ele fala para nós o seguinte, ó. Determine as raízes, todas as raízes da equação 2k mais 1 ao quadrado, menos k mais 3 elevado ao quadrado, igual a 3k menos 8. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiramente, 2k mais 1, eu vou aplicar o produto notável nele, trinômio quadrado perfeito, que é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Então, ó, quando eu faço 2k mais 1 ao quadrado, eu vou ficar com k ao quadrado mais 4k mais 1. Esse valor é o que está dentro desse parênteses. Menos, tá vendo? Menos. E vou colocar todo mundo entre parênteses também, ó. K ao quadrado mais 6k mais 9. E vou passar o 3k menos 8 para o outro lado da igualdade. Vou ficar com menos 3k mais 8 igual a zero. Uma vez que eu tenho isso aí, eu vou aplicar a distributiva aqui, ó, nesse menos. Esse menos vai fazer com k ao quadrado, esse menos com mais 6k, com 8. Então, vai mudar o sinal de todo esse meu parênteses. Ó. Repare bem. Menos k ao quadrado, menos 6, menos 9. Então, eu vou somar os termos semelhantes. Então, ó, 4k ao quadrado. 4k ao quadrado. 4k ao quadrado menos k ao quadrado, 3k ao quadrado. 4k menos 6k mais 3k, 5k. 1 menos 9, vou ficar com menos 8. Menos 8 mais 8, zerou o termo. Então, ó, eu tenho 3k ao quadrado, menos 5k igual a zero. Então, eu vou ter que fazer igual a questão anterior, a questão 9. Vou ter que colocar o fator comum em evidência. Que é o fator comum em evidência? O k. O k é o meu fator comum. Então, eu vou ficar k, que multiplica 3k menos 5 igual a zero. Então, eu vou pegar k igual a zero e 3k menos 5. Passo 5 para o outro lado, vou ficar com 5 sobre 3. Então, minha resposta é 5 terços e zero. Está aí a nossa solução. Todas as soluções possíveis. Já na número 11, ele fala para nós o seguinte, ó. Para determinar a distância de um barco ao cais, um radar utiliza a seguinte relação. X menos 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a d ao quadrado. Em que x e y são variáveis que dependem da posição do barco. E d é a distância que se quer calculada. Qual será a distância em módulo do barco ao cais no momento em que a distância do barco ao cais é 5 e a variável y é igual a 2? Então, ó, d vale 5, y vale 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Nessa equação, onde tem y, eu vou substituir por 2. Onde tem d, eu vou substituir por 5. Então, eu vou ficar com x menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 6 ao quadrado, mais, igual a 5 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o x menos 3 ao quadrado. 4 vai dar 4 aqui, ó, menos 4. Menos 4 ao quadrado vai dar 16, igual a 25. Então, esse 16 vai passar para o outro lado. De onde vai esse 25? Do 5 ao quadrado aqui, ó. Então, se eu tenho 25 menos 16, vai dar 9. Aqui, galera, o que aconteceu aqui? Repare bem, se eu tenho x menos 3 ao quadrado igual a 9, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer essa distributiva, eu fiz uma maneira mais prática, porque aqui eu ficaria com x ao quadrado menos 6x mais 9. Daria mais trabalho para eu resolver isso aqui. O que eu fiz logo? Eu fiz o seguinte, ó. Se eu só tenho um termo do outro lado da igualdade, eu vou ficar com x menos 3 igual a mais ou menos
raiz quadrada de 9. Eu apliquei a operação inversa. Então, x menos 3 vai ser igual a mais ou menos 3, que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui eu vou ter duas possibilidades. Eu posso ter, ó, a possibilidade do x menos 3 igual ao mais 3. Então, x igual a 3 mais 3, x igual a 6. Ou x menos 3 igual a menos 3, x é igual a menos 3, o 3 vai passar para o outro lado, dá mais 3, x vai ser igual a 0. Então, essas são as nossas duas raízes. Então, repare bem, a nossa resposta pode ser x igual a 6 ou x igual a 0. Então, o que ele fez? Ele simplesmente passou a raiz quadrada do 9 e colocou mais ou menos 3 aqui, ó. Então, ele está colocando a solução quando é mais 3 e a solução é quando é menos 3. Então, é basicamente isso que está aqui, ó. Só que ele coloca de uma forma mais resumida. Beleza? Já na 11, ou melhor, perdão, seria a 12, porém o simulando, ele fala para nós o seguinte: o conjunto solução da equação 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre x é igual a x. Primeiramente, qual é a saída que eu tenho que fazer? Resolver essa fração aqui, ó. Então, quando eu resolvo essa fração aqui, eu passo a ter, ó, 1 mais, eu repito o termo de cima, aqui vai ser x, ó, o mínimo múltiplo comum vai ser x dividido por 1x, vezes 1, x. X dividido por x, 1, vezes 1, 1. Então, aqui eu fiquei com 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x. Só que aqui eu tenho uma fração de fração. Eu vou repetir o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Ou seja, isso aqui vai inverter. O x vai para cima e o x mais 1 vai ficar embaixo. Então, eu vou ficar com 1 mais x sobre x mais 1. Aí você vai me perguntar, mas professor, cadê 1? 1 multiplicou aqui, ó. Se eu tenho 1 vezes x, vai dar x. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais x sobre x mais 1 igual a x. Chegou aqui, o que nós iremos fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum novamente, ó. X mais 1. X mais 1 dividido por 1, x mais 1 vezes 1, ó. X mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1 vai dar 1. 1 vezes x, x. Então, eu vou ficar com x mais 1 mais x sobre x mais 1. E agora eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar, ó, com 2x. De onde vai esse 2x? Daqui, ó. X mais x, ó. 2x mais 1. 2x mais 1. Igual a x que multiplica x mais 1. Quem é esse x mais 1? Esse aqui, ó. X mais 1 que multiplica esse x. Então, eu vou fazer a distributiva agora. Ficar com 2x mais 1 igual a x ao quadrado mais x. Então, esse termo aqui, ó, o que eu vou fazer? Agora eu vou ficar, ó, 2x mais 1 igual a x ao quadrado mais x, né? Eu vou passar esse termo para o outro lado. Então, eu vou permanecer o x ao quadrado mais x. Ó, tá positivo, não tá? Mudei de lado, menos 2x. Tá positivo, não tá? Mudei de lado, menos 1. Igual a 0. Então, x ao quadrado, menos 2x mais, eu vou ficar com menos x, menos 1, igual a 0. Então, essa foi a equação do segundo grau gerada. Então, ao analisar, eu tenho a letra A de Amora. Então, a nossa alternativa é a letra A. Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.